Você já parou para pensar por que Sagitário parece ser tão fácil de entender, mas ao mesmo tempo impossível de decifrar de verdade? Inscreve-se no canal e fica até o final, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga esse signo. Ele estava assistindo a um vídeo da Márcia Sensitiva numa tarde comum. Nada de especial, nada planejado. Um daqueles momentos em que a pessoa apenas coloca o celular para frente e deixa o conteúdo rolar sem muita expectativa. Mas alguma coisa aconteceu ali. No meio das palavras dela, no espaço entre o que foi dito e o que ficou suspenso no ar, ele começou a perceber algo que a maioria das pessoas simplesmente passou por cima. Havia mensagens escondidas. Não escondidas de propósito, talvez, mas escondidas pela forma como a gente costuma ouvir. Com pressa, com filtro, com o que já sabe. E quando ele desacelerou e prestou atenção de verdade, o que apareceu foi perturbador. Não perturbador de forma negativa, mas do jeito que a verdade perturba quando bate direto no que você nunca quis encarar. E o mais estranho de tudo isso é que quase ninguém percebeu. As pessoas comentaram no vídeo sobre a leveza de Sagitário, sobre o quanto esse signo é livre e aventureiro e cheio de energia positiva. E tudo isso é real, ninguém está dizendo que não é, mas ali, naquele vídeo, havia algo mais profundo. Algo que a própria Márcia pode nem ter tido a intenção de revelar completamente. E é exatamente isso que esse roteiro veio trazer. As 7 verdades que ficaram subentendidas, que estavam nas entrelinhas, que pouquíssimas pessoas tiveram a disposição de enxergar. A primeira verdade começa com a imagem que todo mundo conhece. Sagitário é livre, Sagitário é leve, Sagitário não se prende. Isso todo mundo fala, todo mundo repete, e qualquer pessoa que convive com um sagitariano já ouviu essa história. E a Márcia Sensitiva falou sobre isso também, com aquela sensibilidade que ela tem, aquela forma de enxergar o que está por trás das características astrológicas. Ela falou sobre liberdade como se fosse um presente, como se fosse a maior dádiva desse signo. E só que existe uma camada embaixo dessa liberdade que quase ninguém tem coragem de nomear. Essa liberdade, muitas vezes, não é uma escolha, é uma fuga. Sagitário não é livre porque quer ser livre, no sentido pleno da palavra. Sagitário é livre porque se prender significa sentir, e sentir demais é assustador para quem passou a vida toda usando o movimento como escudo. Pense bem. Quantas vezes um sagitariano da sua vida saiu de uma situação antes dela se tornar intensa demais? Quantas vezes ele trocou de cenário justo quando as coisas começavam a ficar reais, profundas, exigentes? Não é coincidência, é um padrão. Um padrão que ele mesmo não consegue enxergar com clareza porque o movimento constante não deixa espaço para a observação de si mesmo. E é aí que mora a primeira grande verdade. A leveza de Sagitário não é sempre paz. Às vezes é barulho. É velocidade usada para não ter que parar, porque parar significa encarar, e encarar é exatamente o que esse signo mais evita. A segunda verdade vem logo depois, e ela é mais cortante do que parece. A Márcia citou a sinceridade como uma das principais forças de Sagitário, e de fato é. Não existe signo mais honesto no zodíaco. Sagitário não sabe mentir de forma conveniente. Ele fala o que pensa, e fala antes de processar se aquele é o momento certo, se a outra pessoa está preparada, se existe uma forma mais gentil de dizer a mesma coisa. Ele simplesmente fala. E durante muito tempo, isso foi celebrado como virtude. Sinceridade é bonita, transparência é admirável, mas o que ele percebeu assistindo ao vídeo foi algo que vai além da sinceridade. Sagitário não fala apenas a verdade, Sagitário fala sem filtro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A verdade, quando entregue com cuidado, aproxima as pessoas. A verdade sem filtro, lançada no momento errado com a intensidade errada, cria uma cicatriz. E Sagitário vai deixando essas cicatrizes pelo caminho sem nem perceber. Não por maldade, nunca por maldade, mas porque a consciência emocional, a capacidade de sentir o impacto das próprias palavras antes de soltá-las, é algo que esse signo ainda está aprendendo. E o resultado é um padrão silencioso e devastador. Pessoas importantes se afastam, relacionamentos que poderiam durar se desgastam, amizades que tinham potencial se dissolvem, e Sagitário fica sem entender o porquê, porque do ponto de vista dele, ele foi honesto. Ele só disse a verdade. O que há de errado nisso? Nada. E tudo, ao mesmo tempo. A terceira verdade é a que mais incomoda, porque ela toca diretamente no propósito. Durante o vídeo da Márcia, ficou absolutamente claro algo que todos os sagitarianos carregam. Eles estão sempre buscando algo, um novo destino, uma nova experiência, uma nova fase da vida, uma nova versão de si mesmos. Essa busca é incessante, é intensa, é o combustível que mantém esse signo em movimento. E o mundo celebra isso. Celebra a inquietude de Sagitário, a vontade constante de crescer, de evoluir, de não se acomodar. Isso tem valor real. Mas o que ninguém fala, o que fica no silêncio entre as frases bonitas sobre aventura e expansão, é que essa busca nunca termina. Nunca. E não termina não porque Sagitário seja ambicioso demais ou insatisfeito por natureza. Não termina porque o que ele está procurando não está nos lugares onde ele procura, não está no próximo país, não está na próxima pessoa, não está na próxima fase. Está dentro, está naquele lugar interno que ele ainda não teve coragem de visitar de verdade.
E enquanto ele continuar mirando para fora, em busca de completude, a sensação de vazio vai continuar aparecendo no final de cada conquista, no final de cada viagem, no dia seguinte, de cada grande decisão tomada. Aquela sensação de "e agora?", que Sagitário conhece tão bem e que ninguém mais vê, porque de fora tudo parece incrível, tudo parece realizado, tudo parece suficiente. A quarta verdade muda um pouco o tom, mas não perde a profundidade. A Márcia Sensitiva comentou sobre a sorte de Sagitário, e ela tem toda a razão, porque isso é inegável. Existe algo na energia desse signo que atrai oportunidades, que abre portas, que faz o universo parecer conspirar a favor. Sagitário cai de pé. Sagitário encontra saída onde outros não veem. Sagitário tem aquele tipo de sorte que faz as pessoas ao redor sentirem que ele tem um pacto especial com a vida. E tem alguma coisa nisso, sim. Mas existe um detalhe perigoso que essa sorte carrega consigo, um detalhe que pode custar caro e que a Márcia apenas roçou sem aprofundar. A confiança excessiva na sorte cria um ponto cego enorme. Sagitário acredita de forma genuína e quase inabalável que sempre vai aparecer algo melhor, que a próxima oportunidade vai ser maior, que se essa porta fechou, existe outra mais bonita logo à frente. E essa crença, em si mesma, é poderosa. Mas quando ela se torna automática, quando vira um reflexo e não uma escolha consciente, ela começa a sabotar. Sagitário deixa ir o que deveria segurar. Abandona o que exigiria trabalho porque acredita que o fácil e o grandioso sempre virão. Subestima o que está na mão porque os olhos já estão na próxima curva. E às vezes, só às vezes, a próxima curva não tem nada. Às vezes, o que havia de melhor na vida de Sagitário era exatamente o que ele deixou passar, porque estava esperando por algo maior que nunca chegou. Essa é a armadilha, bonita, sedutora, embrulhada em otimismo genuíno. Mas uma armadilha mesmo assim. A quinta e a sexta verdade andam juntas, e elas formam o contraste mais doloroso da personalidade sagitariana. Porque, quando você coloca as duas lado a lado, o que aparece é uma contradição tão grande que fica difícil de acreditar que uma única pessoa carrega as duas coisas ao mesmo tempo. Sagitário se conecta fácil, absurdamente fácil. Ele entra num ambiente e em questão de minutos já tem alguém rindo com ele, já criou algum tipo de vínculo, já estabeleceu uma energia de troca que poucos signos conseguem replicar. Ele é magnético dessa forma. A capacidade de conexão que ele tem é real, é genuína, é quente, não é performance. Quando o Sagitário está presente, ele está de verdade. O problema é que estar presente para Sagitário tem uma data de validade que ninguém avisa, porque logo depois da conexão vem a dificuldade de permanecer. E não é frieza, não é descaso, é aquela coisa já mencionada antes, a fuga, o movimento, a incapacidade de ficar parado quando as coisas começam a pesar. E a sexta verdade vem como o outro lado dessa mesma moeda. Sagitário sente muito, muito mais do que demonstra, muito mais do que as pessoas ao redor imaginam. Ele tem uma vida emocional intensa, cheia de nuances, cheia de profundidade, que ele mesmo às vezes se recusa a reconhecer. Mas raramente demonstra, raramente deixa isso aparecer de forma clara, de forma vulnerável, de forma que a outra pessoa possa ver e tocar, porque mostrar o que sente significa parar, significa ser visto. Significa dar ao outro a chance de ficar ou de ir embora, e as duas opções assustam do mesmo jeito. E esse conflito interno, essa tensão entre a conexão intensa e a incapacidade de permanecer, entre o sentir profundo e o demonstrar raso, cria um ciclo que Sagitário repete ao longo de toda a vida sem perceber. Ele vive intensamente, cada fase, cada relação, cada projeto tem uma intensidade real, mas nunca totalmente satisfeito. Nunca com aquela sensação completa de que chegou, de que isso é o suficiente, de que pode respirar e ficar. E esse ciclo cansa Sagitário, que não entende por que algo tão vibrante parece sempre chegar numa parede. E cansa quem está ao lado, que nunca sabe ao certo se está sendo recebido ou apenas tolerado temporariamente. E foi exatamente nesse ponto do vídeo da Márcia que tudo fez sentido. Aquele momento em que você estava ouvindo e de repente a peça encaixa, de repente o padrão que estava fragmentado vira uma imagem inteira e você entende. Não de forma intelectual, não de forma teórica. Entende no corpo, naquela parte funda onde as verdades difíceis se instalam. A sétima verdade, afinal, a que talvez a Márcia Sensitiva tenha insinuado sem dizer diretamente, talvez porque algumas coisas precisam ser encontradas por quem está ouvindo, não entregues prontas. O maior desafio de Sagitário não é o mundo. Nunca foi o mundo. O mundo sempre foi relativamente fácil para Sagitário. O mundo cede, o mundo abre espaço. O mundo responde bem à energia expansiva, otimista, movida de quem nasceu sob esse signo. O maior desafio de Sagitário é ele mesmo. É o encontro com as próprias sombras que ele passa a vida inteira evitando. É a conversa interna que nunca acontece de verdade, porque sempre tem algo mais urgente, sempre tem um próximo destino, sempre tem uma boa razão para seguir em frente antes de terminar o que ficou para trás. Porque enquanto o Sagitário continuar fugindo, vai continuar achando que está apenas seguindo em frente. E aí está o golpe mais sutil e mais devastador de tudo isso. A fuga e o movimento têm a mesma cara. Parecem idênticos de fora.
O sagitariano que está crescendo de verdade e o sagitariano que está apenas escapando de si mesmo parecem exatamente iguais para os olhos que não enxergam fundo. Os dois estão sempre em movimento. Os dois têm histórias novas para contar. Os dois parecem livres, realizados, cheios de vida. A diferença está no que fica quando o movimento para, no que aparece no silêncio de uma noite sem plano. No que emerge quando a viagem acaba e a mala ainda não foi desfeita, e não tem nada para fazer e não tem onde escapar. É nesse momento que Sagitário encontra a si mesmo, ou continua fugindo. E a escolha que ele faz nesse momento, repetida ao longo do tempo, é o que vai determinar se toda aquela energia e expansão e potencial incrível vai virar uma vida de verdade, profunda, satisfeita, ou vai virar uma coleção de experiências bonitas que nunca chegam a ser suficientes. Tem algo absolutamente único em Sagitário, algo que nenhuma das sombras apaga. Existe uma luz genuína nesse signo, que vai além do otimismo de manual, vai além do arquétipo do aventureiro que o mundo gosta de romantizar. Sagitário tem uma capacidade rara de enxergar sentido, de encontrar propósito onde outros encontram caos, de acreditar, de forma visceral e inabalável, que existe algo maior acontecendo, que a vida tem uma direção, mesmo quando tudo parece perdido. Essa crença não é ingenuidade. É uma forma de sabedoria que poucos chegam a ter e que Sagitário carrega de forma natural, às vezes sem nem perceber o quanto isso afeta as pessoas ao redor. Quando o Sagitário para, quando para de verdade, não como rendição, mas como escolha corajosa de finalmente olhar para dentro, o que ele encontra não é o vazio que ele tanto temia. O que ele encontra é a resposta para tudo que esteve buscando fora. A completude que ele perseguiu em viagens, em pessoas, em projetos, em novas fases, estava ali o tempo inteiro, esperando, paciente da forma como só as coisas verdadeiramente importantes conseguem ser. As 7 verdades que a Márcia sensitiva deixou escapar não são condenações, não são limitações permanentes, são espelhos, são o tipo de reflexo que só aparece quando você está disposto a olhar com honestidade. E quem chegou até aqui nesse vídeo, quem ficou ouvindo mesmo quando ficou desconfortável, já deu o primeiro passo, porque a maior diferença entre quem cresce e quem fica preso não é o talento, não é a sorte, não é o signo. É a disposição de encarar o que está no espelho sem desviar o olhar. Sagitário tem tudo o que precisa, sempre teve. A questão nunca foi encontrar, a questão sempre foi permitir chegar. Se esse vídeo tocou em algo que você reconhece, seja em você mesmo ou em alguém que você ama, deixa o like. Não por obrigação, mas porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em quem precisa. E compartilha com aquele sagitariano que você conhece que precisa ouvir isso, mesmo que ele diga que não precisa, especialmente se ele disser que não precisa. Agora vai nos comentários e responde uma coisa só. Qual dessas 7 verdades bateu mais forte em você? Fala um número, fala qual foi, porque a conversa que começa ali embaixo costuma ser tão poderosa quanto o vídeo em si.